Que a paz de Jesus possa nos envolver nesse instante, onde vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos na tarde deste domingo, nas questões que estão contidas na quarta parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. As questões que nos cabem para reflexão na tarde de hoje são as questões de 950 a 953. Mas nós gostaríamos de voltar umas questõezinhas atrás, pois Kardec deixa essas questões sob o subtítulo de desgosto da vida e suicídio. Então, o que nos leva efetivamente a termos o desgosto da vida? Então, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos na pergunta 943. Da onde nasce o desgosto da vida que, sem motivo plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida, mais durável que o espera. Então, Kardec vem nos dizendo nessa questão que o desgosto da vida, ele tem 3 causas. Ele é efeito da nossa ociosidade, ou seja, quando nós não aproveitamos a nossa existência para trabalhar, e trabalho, segundo os mentores espirituais na codificação, na lei de trabalho, é toda a ocupação útil. Então, todas as vezes que nós damos uma utilidade, fazemos um bem através da nossa ação, nós estamos trabalhando. Então, nós podemos fazer essas ações fisicamente, podemos fazê-las mentalmente. Por exemplo, quando nós já não podemos mais trabalhar fisicamente, mas nós podemos orar em favor de um irmão que esteja necessitado, em favor de uma causa. Então, quando nós nos dedicamos tempo e energia para orarmos, nós estamos efetivamente fazendo um trabalho e não estamos ficando na ociosidade, embora os nossos corpos efetivamente não estejam se movendo, mas mentalmente nós estamos trabalhando. Ele fala aqui da falta da fé, quando na realidade faltar fé significa a rebeldia diante das realidades espirituais. Porque ter fé, segundo Emmanuel no livro Consolador, é sair do eu creio para o eu sei. Então toda a doutrina espírita, ela nos constrói um conhecimento para que nós possamos saber quem nós somos. Nós somos espíritos imortais, revestidos no momento de um corpo físico, para darmos cumprimento aos nossos processos de aprendizados, às vezes difíceis, porque no passado cometemos equívocos. E aí as consequências das escolhas erradas que nós fizemos no passado estão presentes no momento na nossa existência. Então, nós muitas vezes nos queixamos das dificuldades, mas esquecemos-nos que fomos nós mesmos os artífices destas dificuldades. E é com essa certeza de que nós somos os artífices que nós precisamos da fé para pedirmos a Deus, pedirmos aos nossos mentores, amigos espirituais, aqueles que avalizaram a nossa encarnação, para nos dar força, coragem, para que nós possamos prosseguir, nesse trabalho incessante de construir o bem em nós mesmos. E quando ele diz aqui da saciedade, é quando nós nos identificamos com a nossa realidade material, temos de tudo, já estamos satisfeitos, não temos mais nada a conquistar, e aí ficamos desgostosos da nossa existência, porque nós já estamos saciados.
Quando na realidade, quando tudo na nossa existência, digamos assim, estiver num ponto de equilíbrio, é a nossa oportunidade de crescermos ainda mais, porque podemos ir de encontro daquele que faltam as coisas e oferecermos-nos na direção dele para ouvi-lo, para suprir as suas necessidades, para dar a ele atenção, carinho. Então é nessa troca que nós vamos crescendo e não vamos entrar, então, nesse estágio de desgosto da vida. É preciso que nós possamos, ao acordarmos de manhã, agradecer a Deus por mais um dia. Mesmo nas condições que nós estamos atravessando nos dias de hoje, onde nós estamos tolhidos na nossa liberdade de ir e vir aonde quisermos e quando quisermos, mas nós temos que agradecer a oportunidade de abrirmos a nossa janela e nos depararmos muitas vezes com o céu azul, mostrando que a vida fulgura lá fora com toda a intensidade. Os relatos daqueles que acompanham os movimentos do planeta mostram o quanto a natureza está se recuperando, com o nosso sacrifício de ficarmos em casa, pela nossa dificuldade hoje ainda. Então precisamos aprender a estar conosco, a apreciar a vida conforme ela se apresenta. Porque aí nós não vamos chegar no estado de desespero que leva muitas vezes um irmão a pensar em retirar a sua própria existência. Na pergunta 950, Kardec vai perguntar o seguinte: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? É um ledo engano. A resposta dos espíritos é outra loucura. Porque, na realidade, o melhor momento para nós estarmos é esse no qual nós nos encontramos, tirando dele todo o aprendizado que nós podemos tirar. Aprender com ele todas as lições que nós precisamos. E ele continua: que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Ou seja, não é pela morte provocada que nós vamos encontrar o consolo que nós estamos procurando. Muitas vezes a vida está tão difícil que as pessoas pensam realmente em retirar a sua existência. Mas cabe-nos compreender que talvez a ajuda estivesse tão próxima, tão perto de se realizar. Por isso que é preciso alimentarmos-nos de fé, de confiança, com certeza de que as coisas irão passar, que a divindade não nos deixaria órfãos. Então é preciso que nós tenhamos condições de compreender que é possível sim, né, que as dificuldades estejam de tamanha monta, mas que as soluções também estão vindo a caminho. Cabe-nos a paciência, a tolerância e a fé de que aquilo vai passar. Kardec pergunta no 951, não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a vida salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso não é suicídio, né? Ele diz, isso é sublime, conforme a intenção, e tal caso do sacrifício da vida não constitui suicídio.
Mesmo que você arrisque a sua existência para socorrer um outro, se a sua intenção for socorrer aquele que está em perigo, isto não é suicídio. Na codificação, nós vamos encontrar uma mensagem dada a Kardec, na qual o Espírito diz que a vida dele havia sido abreviada, dado o sacrifício para que ele pudesse implementar a doutrina espírita. Ou seja, ele doou-se tanto em prol da doutrina espírita, ele se fez tão presente nas mensagens, na divulgação dos textos, que ele poderia talvez ter vivido mais alguns anos. Mas em virtude do enfraquecimento do corpo dele, ele veio a desencarnar. Isso não é um suicídio. Isso é meritório. É dar a sua vida em prol do outro. Isto é um ato de amor. E o amor, na sua maior possibilidade, é aquele que doa a sua vida em favor do outro. Mas aqui nós precisamos entender qual era a nossa intenção, que é o que ele chama a atenção aqui. A intenção é ir sacrificar-se para realizar um bem maior. Isso é meritório. Ele continua, mas se Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Ou seja, não é sair, né, enfrentando de qualquer maneira uma situação onde a tua intenção não for o amor, o serviço, o atendimento do outro, mas se for orgulho, isso não é meritório. E ele continua dizendo para a gente, só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem faz guarda oculto o pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Ou seja, a pessoa não faz com o interesse, ela faz simplesmente porque ela não faria de forma diferente. Foi o que aconteceu com Kardec. Ele não faria de forma diferente. Ele se dedicou à codificação. Ele se esforçou ao máximo. Com isso, teve a vida dele abreviada. Mas Kardec vai continuar e pergunta o seguinte: como é que suicídio o homem que permanece vítima das paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Ou seja, se constitui num suicídio todo aquele que, por exemplo, hoje a gente pode afirmar isso, se irrita, se encoleriza a qualquer motivo. Se constitui num suicídio aquele que bebe de forma descontrolada ou fuma, abreviando, né, que a ciência hoje já mostra nessas 3 condições que nós estamos danificando a nossa organização fisiológica e que, portanto, vamos estar abreviando as nossas existências. Isso constitui um suicídio? Sim, é um suicídio moral que os espíritos nos dizem. Eles dizem assim, não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele, então, a falta de coragem e a bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Ou seja, nós ficamos tão voltados para as nossas próprias dificuldades, né? Por exemplo, quando nos encolerizamos, muitas vezes nos tornamos verdadeiras bestas humanas. Falamos coisas que a gente, no estado de equilíbrio, não falaríamos. André Luiz chega a dizer que o momento de cólera é um momento de insanidade. Eu não me lembro a obra que ele fala isso. Mas ele diz isso. E quando nós vamos lá no livro Nosso Lar,
Quando o André Luiz chega no plano espiritual e é considerado suicida, né? Assim que ele chega, os espíritos nas zonas inferiores chamam ele de suicida. Embora ele tenha sido médico, tenha lutado contra a doença que o vitimou, ele foi considerado um suicida. E somente lá no capítulo 4, quando o médico chega para ele e diz que é uma pena que ele tenha chegado pelo suicídio, e vai descrever todas as ações de André durante a vida, seus abusos na alimentação, as suas impaciências, os seus humores, ele se queda e reconhece que tudo isso propiciou o aparecimento, o surgimento da doença. E nós estamos aqui falando de temperamentos. Não estamos falando aqui do uso do álcool, do uso do fumo, que efetivamente acabam por minar as nossas energias, adoecer o nosso corpo diante das nossas dificuldades, né? Vão criando dificuldades para todos nós. Doenças que vão prejudicando as nossas estruturas físicas e vão abreviar a nossa vida. E com um agravante, porque como nós não mudamos o nosso padrão mental, quando chegarmos na erraticidade, quando chegarmos no plano espiritual, vamos estar presos às mesmas necessidades, vamos estar presos às mesmas dificuldades. Vamos estar querendo usar um álcool que não temos, nós vamos estar querendo usar um cigarro que não vamos ter, então nós vamos ficar na dependência dessas dificuldades. Kardec ainda continua nessa pergunta 952, ele diz assim: será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Né? Quer dizer, esse que vai se matando aos pouquinhos, pela ira, pela gula, pelo álcool, pelo cigarro, ele é mais culpado ou menos culpado do que aquele que tira a sua existência no momento de desespero. E Kardec recebe dos mentores a seguinte resposta: é mais culpado, porque tem tempo para refletir sobre o seu suicídio. Então, prestemos atenção. Os amigos espirituais, há um século, ou mais de um século, escreveram para nós essa resposta. Somos conhecedores destas verdades. Chegarmos no plano espiritual por não termos cumprido toda a nossa programação, por imprevidência nossa, nós vamos estar chegando no plano espiritual como suicidas. E é exatamente isso que nós precisamos evitar. No livro Ação e Reação, Sanzio vai nos falando acerca do que é a causa e efeito. E ele coloca para a gente, no que tange ao suicídio, mais ou menos o seguinte: figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade, no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um novo corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá naturalmente, se inclui
a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição do trabalho que lhe cabia. Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele, através do fenômeno que podemos chamar de circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão logicamente em contato com forças desequilibradas que lhe ajustam o temporário modo de ser. Então, ou seja, quando um ser humano pensa em cometer o suicídio, automaticamente ele está programando para ele uma outra existência com algumas dificuldades. Muitas vezes com dificuldades na área em que ele lesionou as células perispirituais, porque elas virão danificadas. E o que o Sanzio chama a atenção é que, dada a criação mental que nós fizemos, que o homem fez naquele momento do suicídio, ele irá repetir esse padrão mental por ocasião das provas que ele terá que enfrentar novamente. O que se torna para ele um peso no qual ele vai precisar vencer para não cometer o suicídio novamente. Então, é um momento de muita dificuldade. Então, é preciso que a gente esteja atento aos nossos padrões mentais, para que a gente não comece a agasalhar ideias que vão levar-nos a um desgosto da vida. A vida não é, muitas vezes, um parque de diversão. Pelo contrário, num planeta de provas e expiações, nós aqui estamos para provar aquilo que já estudamos e que conquistamos no plano espiritual e para expiar as faltas que nós cometemos, que é necessário. No Código Penal da Vida Futura, Kardec coloca para nós que, diante de uma falta, é necessário 3 atitudes. A primeira é o arrependimento. A segunda é a expiação. E a terceira, a reparação. Então, nós vamos ter que passar por esses 3 momentos. Não tem como não passar. Então, é preciso que a gente possa vencer as dificuldades quando elas se apresentam. E como é que a gente consegue vencer essas dificuldades? A gente vence as dificuldades buscando ajuda. Nós precisamos, quando estamos sentindo-nos esmorecer, clamar ajuda pelo plano espiritual, e que todos nós já devemos ter tido a experiência de estarmos naquele momento meio triste, meio difícil, diante de dificuldades grandes da nossa existência, e dizemos assim: Senhor, o que é que eu faço agora? E abrimos uma página, por exemplo, de um livro do Emmanuel, livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, qualquer um deles. E quando nós abrimos a página, vem aquela mensagem que nós estávamos realmente precisando ouvir. Uma página de bom ânimo, de coragem, de força, de fé. Para que nós não venhamos a desistir. Essa é a proposta que nós precisamos desenvolver. Sanzio continua a dizer assim: se esse homem não houver amealhado recursos, aquele que cometeu suicídio por volta dos 40 anos e quando volta vai enfrentar as mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes. E ele diz: se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará do suicídio. De novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós,
começam em nós e alimentam-se em nós mesmos. Ou seja, somos nós mesmos que alimentamos a ideia. Quando nós acordarmos um dia e estivermos nos sentindo tristes, cansados, que as provas estão difíceis, abramos a janela da nossa casa, olhemos para o céu. Nublado, ensolarado, não importa. Olhemos para o céu e lembremos que o Criador de tudo isso é Deus. E Ele é nosso Pai. Ele nos ama infinitamente. E Ele quer para nós todo o bem. Ele quer o nosso progresso. Ele quer nosso crescimento. Então não importa em que momento nós estivermos. A gratidão é um sentimento que temos que nutrir. A gratidão pela oportunidade da existência. A gratidão pela oportunidade deste corpo. A gratidão pela oportunidade de estarmos podendo trocar as nossas experiências. De podermos ajudarmos uns aos outros. E vamos chegar agora ao término, com a última pergunta, que Kardec pergunta assim: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar em alguns instantes seus sofrimentos, apresando voluntariamente a morte? Essa é a pergunta que muitos de nós se faz diante de um ente querido, por exemplo, que está sofrendo no leito onde realmente não teria volta. E a resposta dos espíritos é: sempre é culpado aquele que não aguarda o termo de Deus. Então é preciso que nós venhamos a compreender que mesmo o último minuto, o último suspiro da nossa existência pode nos favorecer a chegada no plano espiritual de uma nova maneira. Sabemos de alguns casos que companheiros estavam brigados, casais que estavam separados, com muita mágoa um do outro. E nos momentos finais da sua existência, os filhos conseguem trazer o pai e a mãe juntos para que eles possam, naquele momento final, se perdoarem uns aos outros. Olha que bênção poder chegar no plano espiritual, não mais com o coração cheio de rancor e mágoa, mas chegar pacificado, chegar calmo, tranquilo. Então a eutanásia para nós seres humanos, para nós espíritas, não pode ser pensado. Agora, é claro que não é preciso prolongar a existência através de meios artificiais. E sim, é preciso que haja a prática do que a medicina chama hoje de uma ortotanásia, que é permitir o conforto necessário para aquele espírito que está desencarnando tenha todo o auxílio necessário para que ele possa desencarnar de forma tranquila, de forma suave, para que ele possa chegar no plano espiritual de forma desperta, que ele sinta e perceba que chegou ao momento dele e que ele está se libertando, portanto, das dificuldades que o prendiam ao corpo físico. Kardec ainda tem duas perguntas aqui. Ele diz assim: concebe-se que as circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando no caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada em alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e submissão à vontade de Deus. Quais, nesse caso, a consequência de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. Ou seja, até o último instante, até o nosso último suspiro, vai ser a nossa oportunidade de podermos chegar no plano maior despertos,
acordados para a realidade espiritual. Nós vamos chegar podendo talvez, quiçá, orando. No nosso último suspiro, que o nosso pensamento vá ao Criador e peça a Ele que acolha a nossa alma. Mas, acima de tudo, que possamos viver uma vida olhando para aquilo que Deus nos deu de belo, de bom, que é um corpo que nos permite trabalhar, que nos permite servir. Alegrarmos-nos com os pássaros cantando, alegrarmos com o som das águas do mar, fazer a nossa prece diária. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. E com a certeza de que nós poderemos oferecer a Ele tudo aquilo que há de melhor em nós. Nós confiamos na proteção dEle para o crescimento e o amor dEle na nossa vida. Que Jesus possa nos amparar e nos proteger hoje, agora e sempre. Que assim seja.